jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Encerrando a sabatina com os pré-candidatos ao Senado, o JD1 TV de hoje recebe a deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que disputará o cargo pelo Partido Progressistas. Ministra, bem-vinda aos nossos estúdios e para iniciar, por que ser senadora? Bom dia, é um prazer enorme estar com você aqui, Tainara, e todos que nos assistem. Muito obrigado por essa entrevista, acho que será muito bom a gente conversar um pouquinho nesse momento de pré-campanha, né, com todos para podermos colocar algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero dizer que eu já fui secretária de produção do Estado do Mato Grosso do Sul por 7 anos e alguns meses, né, onde tive a oportunidade de, no Executivo, conhecer o meu Estado, os problemas do Estado, numa pasta muito robusta, que cuidava da agricultura, da pecuária, do turismo, da industrialização do Estado, enfim, do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E tive a oportunidade de conhecer bem o meu Estado, o seu potencial e os seus gargalos. Então, essa foi a minha primeira experiência na política. Saí da Secretaria de Produção, a antiga CEPROTUR, e fui disputar um cargo como deputada federal, né, no meu primeiro mandato. E já no meu primeiro mandato, tive a oportunidade de ser líder do meu partido e presidente da maior frente parlamentar daquela casa, da Câmara, que foi a frente parlamentar da agropecuária. E isso me deu uma bagagem muito grande no Legislativo, onde aprendi muito e tive muita oportunidade de conhecer muito aquela casa e de transitar muito bem em Brasília. Depois fui novamente reeleita deputada federal, mas fui convidada pelo presidente Jair Bolsonaro, tive a honra de ser convidada para ser ministra da Agricultura. Então fiquei mais 3 anos e 3 meses no Executivo, podendo conhecer e trabalhar pelo meu país, não só pelo meu Estado, mas foi aqui que eu adquiri essa bagagem. Então fui ministra da Agricultura do Brasil, onde tive um aprendizado fantástico, não só na área da produção, mas do abastecimento, na área internacional, enfim, pude participar, né, dessa política de um setor importantíssimo que é a agropecuária brasileira. O Brasil hoje é um dos grandes produtores mundiais de grãos, né, e tem uma importância enorme no cenário mundial e também no abastecimento do país. Tivemos grandes desafios, a minha passagem pelo Ministério foi uma desafiadora, porque pegamos aí logo depois do primeiro ano, né, quando a casa começava a ficar arrumada, pegamos uma pandemia, né, onde o agro brasileiro foi altamente desafiado a continuar a produzir, abastecer o nosso país, não deixar as prateleiras vazias e ainda exportar o seu excedente. Né? Então, eu me sinto hoje preparada, né, para, neste projeto, continuar como 2 vezes deputada federal, secretária de produção do meu Estado, ministra da Agricultura. Eu me sinto preparada agora para disputar um cargo, o cargo de senadora pelo meu Estado, porque acho que poderei contribuir muito no Senado Federal. O Senado são 3 vagas, o Senado, diferentemente da Câmara, onde é a Casa do Povo, o Senado são 3 vagas e é paritário, todos os estados têm 3 senadores, né? Na Câmara é diferente, porque aí é pelo número, pela população do estado. Então, deputados federais aqui no Mato Grosso do Sul, nós somos 8, né? Enquanto São Paulo tem 70. Agora, no Senado, são 3 senadores por São Paulo, 3 senadores pelo Mato Grosso do Sul. É a casa revisora, onde tudo que passa pela Câmara vai para aquela casa, né? Ou sai daquela casa para a Câmara, e ali os temas nacionais são discutidos, e eu tenho certeza que vou poder, naquela casa, levar a minha experiência do Legislativo, do Executivo, para poder ajudar o Mato Grosso do Sul e o Brasil. A senhora seria uma senadora forte com o Bolsonaro.
Mas se o Lula vencer, como que seria? Bom, primeiro, não existe senadora forte. É claro que com o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que ele vai vencer as eleições, eu seria uma senadora forte. Mas um senador é um senador, independente, né, do governo que está lá. E eu tenho certeza que eu como senadora, vou poder defender as bandeiras do nosso Estado, do Brasil e as várias reformas que o Brasil precisa passar. Então, nós temos aí a reforma tributária. Eu acho que nós temos que fazer um marco regulador aí, tributário para o Brasil. Nós temos que criar uma comissão, discutir de fato, levar isso adiante. Já existem várias, uma PEC, né? E isso precisa de voto qualificado. Nós precisamos discutir isso e levar adiante. É uma das reformas importantes, a reforma administrativa e outras coisas que o Brasil tanto precisa. Eu tenho certeza que no Senado eu vou poder ajudar em muito o meu Estado, mas também o meu país. A senhora falou sobre reeleição. Se o governo Bolsonaro se reeleger, seu alinhamento no Senado será incondicional? Olha, eu acho que as pessoas têm história, as pessoas têm... Eu tenho a maior lealdade ao presidente Bolsonaro, trabalhei com ele 3 anos, acho que tive uma parceria muito saudável com ele. Ele me deu toda a liberdade no Ministério da Agricultura de escolher a minha equipe, mas é claro que de vez em quando a gente tem pontos de vista diferentes, não só com qualquer dirigente, né? E para isso existe o diálogo, e o diálogo é sempre muito bom para a gente afinar os discursos. É claro que eu sou da base do presidente Bolsonaro, mas lá no Senado eu quero fazer o papel de ser interlocutora junto ao presidente Bolsonaro, reeleito, sobre os temas importantes, e a argumentação e o diálogo são fundamentais para, inclusive, fazer esse elo entre o Senado e o Executivo. Acho que eu estou preparada para isso. O Bolsonaro vem mesmo a Mato Grosso do Sul declarar apoio ao pré-candidato Eduardo Hibel? Olha, o presidente, a agenda de qualquer presidente, ela é uma agenda complicada, além dela ser muito pesada, né? São muitos convites para participar. Eu tenho certeza que ele virá ao Mato Grosso do Sul, mas é uma questão de segurança nacional. E o presidente Bolsonaro, todos os apoios que ele receber, com certeza ele robustece a sua candidatura. E eu tenho certeza que assim que for possível ele virá ao Mato Grosso do Sul, sim. Tereza, vamos iniciar agora a rodada de participações. E o jornalista Edir Viegas, do portal Vox MS, enviou uma pergunta. A inflação é hoje o principal problema enfrentado pela população brasileira. Muitas pessoas não têm o que comer, não têm salários, e apesar dos programas do governo federal, estadual e até municipal, muita gente ainda está passando fome. No passado, a Conab possuía estoque de alimentos como arroz, trigo, feijão, soja, entre outros. Esses produtos eram usados para compor a cesta básica que era distribuída à população carente, à parte da população carente. A Conab também servia como reguladora de preço na época da entre-safra. Hoje, os estoques da Conab, segundo o próprio site da instituição, estão zerados. Por que isso aconteceu, Tereza Cristina? Qual é o papel que a Conab não deixou de desempenhar e que poderia estar desempenhando hoje, face a essa situação econômica muito ruim em nível mundial, até não só no Brasil? É possível resgatar esse papel da Conab? É possível recompor esses estoques? Bom, há muitos anos que o Brasil não trabalha mais com uma política de estoques. Nós temos que pontuar que há 50 anos atrás o Brasil era um importador líquido de alimentos e hoje o Brasil é um grande exportador de alimentos. No que pese que tudo que se produz aqui, 70% do que nós produzimos fica no mercado interno. Nós tivemos aí a Conab, a partir de alguns anos atrás, ela mudou essa política de estoques para uma política de preço, garantia de preço. Por quê? Como o Brasil passou a produzir mais, o preço mínimo que é garantido ao produtor. Então, quando você tem um preço mínimo, o preço é abaixo do preço mínimo, o mercado está pagando menos que o preço mínimo, então o que acontece de garantia? O que acontece? Aí a Conab entra comprando e faz esses estoques.
nós não temos aí o preço mínimo sendo praticado já há alguns anos. Por quê? Porque os preços nos últimos anos sempre foram muito acima do preço mínimo. Então, realmente o estoque que existia foi sendo colocado à venda, porque também se não fosse, você está mexendo com grãos que são perecíveis, e isso foi sendo colocado aí para cestas básicas, enfim. Hoje nós vivemos realmente uma situação diferente. Nós temos aí um desarranjo mundial na economia, né, por conta da pandemia, 2 anos em que muita gente não produziu a quantidade, os volumes, não estou dizendo do Brasil, o Brasil bateu recordes nesses 2 anos, mas não produziu volumes esperados anteriormente, e nós tivemos um desarranjo na economia mundial. Felizmente, o Brasil, nós não tivemos o problema do abastecimento e da produção. O agro funcionou, trabalhou, produziu, né? Nós tivemos alguns problemas com problemas climáticos. Nós tivemos aí 2 anos já de seca no inverno, então a nossa produção de milho, que é basicamente produzida no inverno, na segunda safra, nós tivemos aí uma diminuição de estoque, né? Mas nós continuamos a produzir. Agora, nós temos aí hoje um problema de preço e de renda, porque como as pessoas perderam o emprego, muitas empresas e pequenas empresas foram fechadas durante esse período da pandemia, nós temos um problema de renda no nosso país, desemprego e renda, mas nós não temos, felizmente, o problema de desabastecimento. Nós temos aí produtos, com exceção do trigo, que é o único produto que o Brasil não é autossuficiente na produção, e nós importamos aí 60% daquilo que a gente consome. Os outros produtos são todos produzidos aqui no Brasil, mas nós temos uma inflação hoje no Brasil alta, nós temos uma inflação mundial que traz para dentro do nosso país também esse aumento da nossa inflação e dos nossos preços. Então, é um problema que nós vamos ter que combater, e realmente a miséria. Mas aí nós temos as políticas sociais. O governo fez o auxílio emergencial, né, para poder ajudar a população desempregada, carente, né, a ter uma renda mínima, e isso vai para os alimentos. Agora, nós temos que continuar produzindo, porque a produção brasileira, ela, além de gerar o abastecimento interno e ainda ter excedentes, como eu disse, 70% daquilo que nós produzimos fica no nosso mercado interno. 20%, 25%, enfim, 30%, eu estou falando de médias aqui, vão para os mercados externos. Mas isso gera renda, porque gera emprego dentro do nosso país. Nós vemos aí, principalmente no setor de proteína, quantas pessoas são empregadas nos frigoríficos no interior, aí, tanto de suínos, aves, bovinos, né, e outras indústrias de processamento de alimentos que geram emprego, principalmente no interior do Brasil. Eu vou dar um dado aqui que, infelizmente, não reflete no sistema geral de desemprego. Nós temos aí 12 milhões de desempregados, mas já chegamos a ter 15 milhões de desempregados no Brasil. Mas nós temos uma bolha, vamos dizer, de falta de mão de obra no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no próprio Mato Grosso do Sul, no nosso estado, Dourados, tem falta de mão de obra com o crescimento e com o desenvolvimento de novas indústrias que estão chegando ao nosso estado. Então, são algumas bolhas que a gente tem que verificar. Quer dizer, quando você tem a produção indo bem, né, você tem também o processamento e a industrialização acontecendo nesses estados, principalmente, eu estou dizendo aqui, na área da agropecuária. Mas é claro que nós temos que... essa é uma grande preocupação de qualquer governo, não do presidente Bolsonaro, mas qualquer governo se preocupa em gerar empregos, gerar renda e tirar a população da miséria. Com certeza, todos os governos pensam assim e trabalham para isso. Agora vamos para a pergunta do jornalista Danilo Costa, do portal JB1. Tereza, bom dia. Tanto na sua primeira eleição para deputado federal quanto na reeleição, você teve forte apoio empresarial.
Agora, disputando o Senado, nota-se claramente que todo o agronegócio do Estado está apoiando a sua pretensão de ser senadora. A minha pergunta, a Tereza Cristina é um produto político, é uma engenharia política da elite econômica do Estado? Olha, eu não me sinto da elite econômica do Estado. Nós temos que pensar, primeiro, eu tanto no meu primeiro, como secretária, trabalhei muito pela pequena agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Foi aí que eu aprendi, né? Depois, como deputada federal, é claro que os temas são mais amplos, mas também trabalhei por várias áreas. Você, como deputada federal, eu posso ter uma especialização. Se eu fosse médica, né, eu entenderia mais de saúde do que de agricultura. Eu sou engenheira agrônoma, eu entendo mais de agricultura do que de saúde. Mas todos os temas, né, que são colocados e votados, você tem que se aprofundar, tem que estudar para saber o que você está votando. Então, eu não sou da elite. Eu sou, vamos dizer, como eu atuei sempre nesse ramo de agropecuária, então é natural que eu tenha uma afinidade maior com aqueles que produzem, aqueles que processam esses alimentos, principalmente na minha área, que é a agropecuária. O Joel Silva, da FM Capital, TV Educativa, também deixou a sua pergunta. Eu queria perguntar para a ministra Tereza Cristina como é que está sendo lidar com essa questão de ter sido a ministra, né, até chamei-a de ministra aqui, mas é pré-candidata ao Senado. Como é que está sendo lidar com isso, com essa expectativa que o Brasil tem de tê-la como ministra novamente, numa eventual reeleição do presidente Bolsonaro, e tendo que, de certa forma, oferecer seus préstimos, mas como senadora da República. Como é que ela está lidando com isso, né? Com essa coisa na cabeça do seu eleitor? É a ministra Tereza Cristina? É a senadora Tereza Cristina? Como é que ela está encarando esse desafio? Primeiro, eu, quando fui secretária por 2 anos aqui no Estado, quando eu terminei e me elegi deputada federal, eu tive um convite para continuar na Secretaria de Agricultura. Eu não concordo com isso, acho que você tem ciclos na vida. E eu fui deputada 2 vezes, fui secretária, deputada federal 2 vezes, e agora o meu projeto é ir para o Senado Federal e fazer o meu mandato como senadora. Eu acho que ser ministra da Agricultura eu já fui, já tive os desafios, é um ciclo que se encerrou. Eu quero garantir a vocês que eu vou para o Senado como um novo desafio, uma nova missão da minha carreira, né, desse ciclo, né, que eu comecei lá atrás e que eu acho que hoje eu estou preparada e me propondo a ir para o Senado Federal, onde eu poderei ajudar o presidente Bolsonaro, com certeza reeleito, nas pautas importantes que ele terá naquela casa. Então, quero deixar claro aqui que eu serei senadora, eleita pelo meu Estado, eu serei e cumprirei o meu mandato de Senado no Senado Federal. Pré-candidata, obrigada pela sua participação e sua disponibilidade. E a senhora pode deixar as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, Tainara, a você, a toda a equipe, ao Danilo, do JD1. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês, me fazer conhecer um pouco mais e tenham todos aí um ótimo dia. JD1Notícias.com. A notícia no seu celular.